Com apenas 17 anos já estava a empreender e é fundadora da SMAX, uma empresa de audiovisual. Bem-vindos ao Mastery Talks. Hoje temos uma grande convidada, do meu ponto de vista é uma convidada monstro para Moçambique. Com apenas 17 anos já estava a empreender e é fundadora da SMAX, uma empresa de audiovisual, e tem uma história muito interessante. Então achamos que devíamos convidar a Sofia Maquil para estar aqui no nosso podcast e podemos trocar algumas ideias, porque acredito que as ideias de uma empreendedora de 17 anos, portanto, é algo que o povo moçambicano devia escutar e aprender as dicas para talvez também trilhar o mesmo caminho que a Sofia Maquil. Thank you so much, Sofia, por estares aqui no nosso podcast. Temos visto aí artigos, alguns artigos publicados a referir que foste considerada uma das empreendedoras mais novas a nível de Moçambique, pela revista, o artigo Lioness África, Mulheres Empreendedoras da África. E queríamos trocar umas ideias, ouvir mais de ti. Como é que foi isso? Porque ouvi que começaste muito cedo, com 12 anos já estavas a mexer e a tentar fazer edições e tinhas umas visões para a vida, que é algo que a gente quer perceber e talvez agregar valor a todos que estão a assistir. Welcome to Mastery Talks. Thank you so much. Obrigada pelo convite. É sempre uma honra poder partilhar os diamantes que tenho nessa cabeça muito linda. Bem, eu vou começar por falar um bocadinho de como é que tudo começou, porque essa é a pergunta que as pessoas mais têm. Ok, por que começaste a fazer isso? E a razão, muita gente pensa que eu comecei por causa de simplesmente querer dinheiro, mas vai muito além disso. Mas resumidamente, basicamente nos meus 12 aninhos, eu já começava a preocupar-me com a situação em que o nosso país estava. Mas isso não começava com coisas muito longe, não era tipo, eu acompanhava muitas notícias, não, era tipo, eu olhava para a minha família, começava mesmo de casa entre aspas, mas da família. E eu via que nem todos os adultos têm as suas vidas bem, estabilizadas. Porque quando nós somos crianças, nós pensamos que basta tornar-nos adultos, já temos casa, temos carro, temos filhos, temos família, e já estamos. Mas eu comecei a observar mais de perto e a analisar mais, porque eu via que os adultos não eram felizes. Eu estava essa idade já é a idade de liberdade, estava tudo bem. E eu comecei a notar que essa sequência de esperar anos para poder começar a seguir os teus sonhos de fazer dinheiro não estava a bater muito certo. E não batendo muito certo, acrescentando a isso, eu via que ainda havia muito, muito desemprego cá. As pessoas ainda assim sofriam para poder arranjar emprego. Tu podias ver por exemplo, senhores inteligentes, com conhecimento, conceitos, mas estavam a passar mal. Tu vês muito talento desperdiçado, tu vês muita gente com realmente conhecimento na mente. Estás a falar de 2000 12 anos. 18 menos 12. 6 anos atrás. 2012, 2013. Não, 6 anos atrás não era 2012, não era 2016, 17? 16. 17.
Era crise nessa altura, eu lembro, havia uma crise, dívidas ocultas e não sei o quê, a vida estava muito difícil. Acho que foi aí que as coisas. Eu não prestava, mais uma vez, não prestava muita atenção. Eu sou de economia, eu sei sobre os efeitos que tem, mas não conheço as coisas que realmente acontecem. Yeah. Então, eu só consigo observar nos resultados que tem no dia a dia, através das pessoas com quem convivo, através das redes sociais. É essa a minha laia, mas a economia em si, de saber as percentagens disto, tudo aquilo, não sei. Mas eu vejo o impacto porque de facto tem, quando a situação de um país não está boa, tu vês através do comportamento das pessoas, que é basicamente o que o marketing faz. Começaste a mexer aquele iPhone 6, começaste a ver maneiras de editar vídeos. Eu gostava muito dessa parte dos vídeos. Eu comecei a entrar porque eu gostava muito da minha imagem. Ainda assim, ainda hoje gosto muito da minha imagem, gosto de me ver. E há muito tempo eu queria ser famosa. Tens o título de influencer. De uma forma indireta ou indireta, sempre estás a passar mensagens de autodesenvolvimento. Exatamente. E as pessoas estão a agregar valor com isso. As pessoas eu acompanhei e vi que as pessoas exigem que tu faças novos vídeos. Exatamente. Então, o título de influencer também tens. É verdade, sim. Porque no fundo, eu acho que todos nós, até um certo ponto, somos influenciadores. Só acho que esse título só foi dado para profissionalizar um bocadinho essa área, mas no dia a dia, nós, quando estamos a conversar com alguém, quando sugerimos uma música, uma série, estamos a influenciar de certa forma a alguém. Mas sim, eu queria muito ter estou a falar de por que eu comecei a editar. Eu queria muito ter a minha imagem nas TVs em específico. Há muito tempo era TVs. E queria ter imagens de qualidade, queria ser famosa, essas coisas todas. Mas chegou uma altura que eu estava tipo, eu já tirava muitas fotos. Eu estava tipo, fazer o quê com essas fotos? Qual é a necessidade? Eu não quero só postar, ok, no Instagram, naquela altura. Ainda não havia muito essa coisa da criação de conteúdos informativos. Antes era só postar cara, postar corpo ou postar maquiagem. Era o que estava mais. E eu não sabia fazer nada dessas coisas. Estava na moda, estava a bater. Então eu comecei a ter muito interesse por vídeos curtos, dinâmicos. Foi que esse tipo de vídeos captou muito a minha atenção. Eu fazia muito e muita gente começava a pedir para eu fazer para essas pessoas, mas meu sangue, tem dinheiro, eu disse nada, não vou fazer de graça. Então começaste ali, a visão surgiu daí. Sim, a partir daí. Edição, etc. E onde nasce a Smacks. Exatamente, a partir daí, desses momentos, e principalmente quando as pessoas começavam a pedir, eu acho que só na minha vida toda só já fiz umas 3 edições, tipo, oferecer. Nunca aceitei assim só estar a fazer à toa. Sempre tem que ter algum benefício no meio disso. Mas a minha mãe já me contou e conta até hoje, que esse sangue de empreendedorismo veio já dá muito tempo mesmo. São coisas que nem eu própria me lembrava ou me apercebia. Eu já não me lembro quantos anos tinha, mas era bem nova, menos de 10 anos. A minha irmã tinha recebido uma máquina de costura. Então, ela acabava de receber, não sabia costurar. O que eu fiz logo que vi? Eu fui escrever num papel, temos alfaiate. Eu escrevi temos alfaiate e já estava a descer para ir colar. Nós viemos num prédio, já estava a descer para ir colar lá embaixo. A minha mãe viu, tipo, ei, mas estás a fazer o quê? É o que isso? Deixa-me ver esse papel. Então ali estava escrito, já temos alfaiate. E a minha irmã não sabia costurar, eu já estava a ir colar. Então eu estava a tentar dizer isso, mas Sofia, ela nem sabe costurar. Segundo a minha mãe, eu estava tipo, vai aprender, então, vai chegar lá. Tiraste um negócio, potencial negócio, exatamente, sem ter ainda formado a empresa. Exatamente. Então esse é o teu espírito de empreendedorismo. Sim, quando a minha mãe conta até hoje sobre pequenas coisas que eu fazia há muito tempo. Ela conta também que eu queria fazer um caderno com, acho que eram mensagens ou histórias. E já tinha falado com uma vizinha minha e eu queria vender por aí 5, 10 meticais em cada apartamento lá no prédio. Eu já queria começar a fazer isso, só que já não me recordo o que não me fez avançar. Tinhas o quê? 14 anos? Não, isso menos de 10. Menos de 10? Sim. Além disso, eu aos poucos me apercebo que eu sempre tive dinheiro no meu sangue, porque eu também já vendi pulseiras, aquelas pulseiras de elástico. Fazíamos muito, isso era uma moda quando estava na... Miçangas e não sei o quê. Era mais umas pulseiras de elástico mesmo. Estava muito na moda quando estava
quinta, sexta classe. Ok. Então, eu via que muita gente fazia aquelas pulseiras. E eram todas iguais, as miúdas vendiam. Eu também comecei a vender. Eu estava por aí 5, 10 meticais, esses valores. Então, o que eu fiz, eu fiquei tipo, nada, eu não vou vender a mesma pulseira que todos estão a vender. Então, eu aprendi a fazer pulseiras com, tipo, mais grossas e com nome. Eu até tenho uma prima em Portugal, ela é que nós fazíamos chamada. E ela é que me puxava para essas coisas, tipo, tu pode fazer assim, às vezes mandava alguns vídeos, dava algumas dicas. Então, eu comecei a fazer pulseiras mais com nomes, só que depois parei. Já vendi donuts também, isso acho que tinha por aí. Então foi escalando, o SMAX veio depois dessa escalada toda? Por aí. E quando o SMAX nasceu, o teu objetivo, a tua visão qual era? Era só, porque eu estou a ver que abrangiste não só a nível nacional, estavas a ajudar também, tens alguma influência com internacional, podemos dizer, o Unesco também está a trabalhar contigo neste momento, não é? Exatamente. E como é que foi o nascimento da SMAX? Como é que foi? Porque eu vejo que tens uma empresa formada, tens todos os departamentos como deve ser e estás a trabalhar com qualidade. Eu pessoalmente fui à Arte e Galeria e vi como é que tu estás a operar, como é que fazes. E é um trabalho decente, de qualidade. Exato. Conta-me lá um pouco mais, como é que a SMAX, a tua visão qual foi? Quais foram os desafios para quem quer iniciar uma empresa, né? Um negócio, exato. Não é só iniciar, nós todos iniciamos alguma coisa, mas nós temos que enfrentar a maré. Exatamente. Como é que foi isso da SMAX? Como é que surgiu? Como é que... Yes. Então, uma das coisas que eu sempre gosto de lembrar as pessoas, eu digo muito, porque às vezes as pessoas dizem, eu quero fazer dinheiro, eu quero encontrar a minha paixão, quero descobrir isto, quero fazer aquilo. E há quem simplesmente não sabe por onde começar. E como acabo de falar, acho que pudesse ver que eu, antes sequer de descobrir a minha paixão, eu já tinha começado a fazer alguma coisa. Então, para mim, o primeiro passo foi esse de experimentar. Não ter uma visão, não ter nada. Não ter uma visão como tal, concreta, de eu quero chegar aqui, ou não ter uma visão, um propósito, ou saber o que problema eu estou a resolver. Começar só, nem que seja. Eu já fiz num dos meus vídeos recentes, vai limpar a casa de banho, vai ser babá, não sei. Mas o importante é começar, porque quando tu começas, tu tens uma experiência. Então, a SMAX à medida do tempo eu vou percebendo que a SMAX foi um bebê que foi construído aos poucos, porque quando eu formalizei em termos de ser uma empresa de produção audiovisual, eu já tinha alguns conceitos que eu peguei através desses meus pequenos negócios, que começaram com 5, 10 meticais. Hoje o valor já está... Está high. Foi escalando. Foi escalando muito mais, nunca imaginei. Tem muita gente que, pronto, as pessoas desistem no meio do caminho, É né? verdade, e eu vejo que tu tens uma mente... focada. Os teus posses dizem muito de ti. Tu acreditas que a realidade é criada por nós. Exatamente. Isso é um ponto, é uma preocupação que fez com que esse podcast nascesse. Exato. Porque nós estamos a viver de uma forma muito superficial. Exatamente. Nós estamos à procura de coisas externas que vão fazer com que a gente pense que não, se eu fizer isto ou aquilo, o processo irá acontecer. Exatamente. Mas tudo bem, esses processos acontecem. Mas existe um fator muito mais deep. Exatamente. E eu consigo ver nos teus posts isso. Junto com a SMAX, como é que estava o teu mindset? Qual é que era o teu alvo? No sentido do que tu querias alcançar? Com 17 anos já tinhas a SMAX. Exatamente. Ou estás com 18. Exatamente. E estás já com trabalhos, a fazer trabalho para artistas, influencers e tudo mais. Exato. E qual era o teu mindset? Tudo começou antes de eu chegar antes de eu perceber que nós temos a capacidade de mudar a nossa realidade. Eu antes vivia, tinha muito medo de arriscar, muito medo de fazer as coisas por causa das crenças que todos nós temos antes de começar um projeto. O que as pessoas vão dizer, vão rir de mim, vão gozar, não de gostar. Outra coisa que eu ouvia muito, não tem futuro cá, tu és mulher, és mais nova. E de facto foi um desafio, não é fácil, porque eu com 12 anos entrei no mercado de produção audiovisual, é um mercado que está muito bem explorado, já não posso dizer. Exatamente. E imagina eu, uma criancinha, mulher,
a entrar nessa área, enquanto os meus concorrentes tinham pelo menos o dobro da minha idade. Barões, nesse caso. Exatamente. E estamos a falar de 17 anos ou estamos a falar de 16 anos? Porque a SMEX não foi criada com 17 anos. Já estava a ser criada com 16 anos. Já estava a ser criada com 12 anos, porque eu nessa idade já tinha a perspectiva de ter uma empresa, já tinha criado a página, só que eu ocultava muitas vezes, porque eu tinha receio, não sabia se postava na minha página pessoal ou na página normal, mas com essas idades de 12, 13 anos, a SMEX nasceu aí. E essas idades foram as idades dos meus 12 aos 16 anos. Foram épocas muito complicadas, principalmente a época de 2019 e 2020, não necessariamente por causa do Covid, mas foram alturas muito cruciais, porque são nessas idades que dizem que nós temos que começar a definir o nosso futuro. E eu não estava a ver resultados concretos como tal com a SMEX, eu não tinha apoio à minha volta como tal. As pessoas que me apoiavam de verdade eram mais a minha mãe e o meu pai, mas mais a minha mãe. Então era um bocadinho complicado, porque eu estava tipo, tu estás a ver, quando tu tens uma visão, tu acreditas que tu consegues alcançar uma coisa, mas tu primeiro não sabes o que é que tu queres alcançar e como é que tu vais alcançar. Tens um mercado competitivo, era só uma criança e era tipo, toda a gente olhava da mesma maneira. Sem tipo, apoios, não tens um background exatamente. de apoio familiar, não vens de uma família que já podia te ajudar a investir. Exatamente. Mais um ponto. Exatamente. E a minha família não tem um background tipo de empreendedores de sucesso que tiveram a coragem que eu tive. Eu saí da escola, aconteceram algumas coisas, mas não tiveram a coragem que eu tive de arriscar, basicamente. Então eu meio que fui um lobo solitário, porque mesmo entre os meus amigos, nenhum deles tinha ainda essa visão com a idade que eu tinha. Então era uma coisa que eu ainda não podia interagir com mais velhos, porque a minha mãe sempre foi muito protetora e sabemos, né, o que acontece com mais velhos e novinhas às vezes, né? Então eu tinha que aprender em casa, e se eu tivesse contato com alguém tinha que ser mesmo online. E é diferente quando tu tens um contato online físico. Eu não sei explicar exatamente qual é a diferença, mas há muita diferença. Eu sinto que fisicamente nós conseguimos nos entender melhor. É diferente só. A energia naquele... Exatamente. O outcome de uma conversa telefónica e o outcome de um meeting cara a cara. Exatamente. Tem impactos diferentes. Eles estão a empreender e pronto, eu estou na área de imobiliária, o real estate e pronto, normalmente tu não vais fechar um assunto de uma venda, uma renda de um edifício pelo telefone. Exatamente. Não tens um outcome diferente à frente da pessoa. Exatamente. Yes, a Lionesses of Africa, eles consideraram entre as mulheres africanas empreendedoras a mais nova. Esse mindset é muito forte, tens que nos dar as dicas, mano. Qual foi? No meio disso, com isso que eu estava a contar, eu queria chegar mesmo a essa parte de como é que eu descobri que a nossa mente tem poder. É porque eu comecei a ver que os resultados demorou. Tive paciência, uma das coisas que eu pensei que eu não tivesse é paciência, mas eu tenho paciência. Eu consigo ficar, o mundo pode estar um caos, o meu environment pode estar um caos, mas eu tenho a capacidade de manter a calma e ficar tipo, vai dar tudo certo. E eu sempre senti que tem uma força que está comigo, tá a ver? Quando tu tens simplesmente aquela confiança, mas essa confiança não é que eu sempre tive a 100%. Tu às vezes duvidas quando as coisas não dão certo por um bom tempo. Foram anos a SMEX a não dar certo, eu a não ver resultados, as pessoas a não gostarem dos meus trabalhos, mas algumas viam potencial, mas outras já recebi vários nãos. Então é muito difícil tu manteres firme, como acontece com qualquer outra crença ou religião. Quando tu passas por situações difíceis, é difícil acreditar nessa tal força divina que está conosco. Mas eu persisti e eu comecei a ver que não. Aos poucos as coisas estavam a mudar. Eu começava a ter atenção aqui e ali, chegava a números que eu nunca... ligavam, viam Exatamente. Eu já via números que eu nunca tinha atingido antes. E uma das coisas que me espantou é que já vi pessoas, por exemplo... Eu acho que as pessoas não estudam muito bem isso. Como tu consegues viralizar do dia para a noite. Acontece? Tu podes, não precisas de ter
trabalhado anos. Tu podes fazer uma coisa muito aleatória, diferente do que tu já fizeste na tua vida inteira e ter uns resultados incríveis. O Gambetta. Estás a ver? O Gambetta. Eu duvido, não conheci muito bem a história dele, mas eu duvido que ele tenha tido, por exemplo, intenção. sim, por exemplo, trabalhasse com fogos de artifício, etc. Tem eu esqueci o nome daquele comediante, não é comediante, tem um moço que faz TikToks, mas não fala. Não fala. É que cozinha? Não, ele não fala, só faz tipo. Ah, sim, o francês, Sim. Vou fugir o nome. Sim. Ele por acaso perdeu o emprego e começou a fazer isto. Exatamente. E hoje está a pesar 3 milhões de dólares. Estás a ver? Então, esse tipo de coisas me fez questionar, esse mundo é uma brincadeira. As situações que acontecem no nosso país, no mundo inteiro, é tudo uma brincadeira. Então, foi tipo, não faz sentido. Então eu disse, não, eu vou brincar. Não vou levar nada a sério. E literalmente começou assim. Parece uma coisa de malucos, mas começou assim. Eu disse, eu não vou levar nada a sério. Eu vou empreender, vou agir como se o que eu estivesse a fazer fosse para eu fazer. E tudo já tivesse traçado. Desde que eu adaptei essa mentalidade, as coisas só começaram a acontecer. Desde que eu aprendi a simplesmente não me apegar a dinheiro, não me apegar às pessoas, simplesmente deixar a vida ser como ela é, sem eu tentar alterar. As coisas começaram a ocorrer muito bem. Estamos numa era de mentoria. Yeah. E eu acredito em assim, eu disse noutros episódios que o mindset é algo que Moçambique agora está a começar a levar a sério. Yeah. Eu não gosto de falar de religiões, eu sou muçulmano, com muito orgulho, não respeito todas as religiões. Amém. E sigo a religião, acredito num único Deus, mas quando tu falas da mente e o mindset, intenções, e atrair e essas coisas, eu acho que em Moçambique ainda as pessoas estão a levar isto como se fosse uma teoria. Yeah. Que está a ser criada e inventada. Yeah. Mas eu consegui perceber no teu perfil, tu tens aplicado isso desde muito novo. Yeah. A intenção, a gratidão, o poder da gratidão. Estes livros que estão aqui Exato. é mesmo para ilustrar essas coisas. O livro não está aqui porque queremos pousar, é para tentar estimular os que estão a ver, sentirem uma necessidade de poderem ler também. Exatamente. E também a gente conseguir passar essa informação, porque eu pessoalmente, eu confirmo. Não estou a falar da religião, de novo. Exatamente. Estou a dizer que se nós adotarmos certos sistemas de mindset, acreditar, a gente consegue influenciar ou ter outcomes melhores do que a gente imaginava. É verdade. É porque uma coisa que as pessoas não entendem é que nós não sabemos tudo do mundo. Yeah. Eu não acho que saibamos nem 50% do que o mundo realmente é, do que o universo é, do que nós somos. Porque já houveram estudos que dizem que nós não exploramos nem 10% do nosso cérebro. Yeah. Eu acho que as pessoas só veem essa informação e ficam tipo, uau, ok, não exploramos, mas estão a entender o que significa isso? Quer dizer que tem muito mais parte tipo, do nosso cérebro, da nossa consciência, que nem sabemos onde é que está a consciência, não está aqui. Tem muita coisa que nós não sabemos. Esse ponto é grande. O Deepak Chopra, este livro que está aqui, o Deepak Chopra diz isso. A consciência humana, os cientistas não conseguem dizer onde é que está posicionada. Exatamente. Não sabem dizer. Yeah. A consciência do ser humano não está em nenhuma parte do cérebro. Exatamente. Isto é científico. Quem quiser fazer a pesquisa pode fazer. Aqui estamos a falar coisas com bases. Então, a consciência a gente não sabe. Exatamente. E minha crença para minha análise, é que se o espaço é complexo, eu acredito que o criador deste modelo não pode ser tão limitado como a percepção do humano. Exatamente. Ele é mais complexo como criador. Exatamente. Por isso é que existem os buracos negros e aquelas todas as coisas no espaço. Yeah. E adicionalmente a isso, nós fazemos parte dessa criação. Porque, para mim, a lei da atração, eu acho que as pessoas pensam que é uma questão de uma crença, de pronto, o universo vai te dar. Mas a lei da atração, a manifestação funciona e é verídica
Porque nós todos estamos interligados, estamos conectados. Tudo que é material, isto que está aqui à minha frente, a matéria-prima disto, de certeza que, por exemplo, entrou água para poder se fazer a mistura de alguma coisa, eu não sei, plástico, não sei, materiais, mas entrou alguma coisa que tem a ver com água e nós temos água no nosso corpo. Pode parecer uma coisa de maluco já primeira, mas stay with me. Se vocês analisam muito bem, nós temos elementos à nossa volta que fazem parte de nós. E se nós temos elementos à nossa volta que fazem parte de nós, isso quer dizer que nós somos uma consciência. Cada um de nós faz parte de uma consciência em geral. E uma coisa que o Kassam até uma vez já disse é que se nós todos somos uma consciência, mas só estamos separados, quer dizer que se em um ponto pensamos numa coisa, essa coisa vai se receber no outro ponto que estamos a tentar atrair. É mais ou menos é que esse estamos o a dizer conceito. que nós somos um único field, uma única zona de consciência. Exatamente. Que somente separamos as identidades. Exatamente. Porque temos a sensação de sermos separados. Exatamente, fisicamente. Fisicamente. É por isso que às vezes quando tu pensas assim, eu quero fazer um business, eu quero meter uma nova marca minha ou o que for, e de repente tu vês que depois de uma semana, 2, alguém está a executar o mesmo plano. Exatamente, porque a mesma mensagem ideia. Circula. circula. Isso funciona tal como dinheiro. Tal como dinheiro. Eu já não digo que eu não tenho dinheiro. Dinheiro está a circular. Meu dinheiro está, mas está a circular. É porque volta. E se nós tirarmos essa mentalidade de temos que trabalhar duro para alcançar as coisas, em vez de nós procurarmos o bem-estar, e bem-estar é relativo, nós não precisamos de ser todos ricos da mesma maneira para podermos estar bem. Quando nós entendemos que bem-estar é relativo e tu atrás, isso que estás a dizer é muito verdade. Porque lembras daquele exemplo até de quando começa a chover, nós já achamos que o dia vai ser, vai ser off. Vai ser mau. O dia vai ser mau. A tua camisa vai rasgar-se, vai sujar a tua roupa. Teu pneu vai furar. Teu pneu vai furar, mas são coisas que tu atrás. Mas quando tu decides quebrar as tuas crenças limitadoras, as coisas mudam. 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 Eu percebi isso. E também queria perguntar-te, o teu sonho, qual é o teu sonho a longo prazo para Moçambique? Fala para as mulheres. Porque 17 anos, empreender e ter esta visão, já estar a ser reconhecido em alguns países a nível internacional, ou o que for, qual é aquele conselho que tu dás a todas aquelas meninas? Porque se a Sofia conseguiu chegar aí, a Sofia já teve essas visões, as nossas mulheres, as nossas meninas moçambicanas também querem um hint, aquele teu conselho que vem dentro de ti, para elas começarem a gente começar a ver muitas Sofias aí a trazer inovação para Moçambique. Uma das cenas é que eu acho que esse fator mulheres ou, por exemplo, pessoas negras, eu acho que estou a misturar um bocadinho, mas stay with me. Só quero dar o exemplo antes de eu passar para realmente o que eu quero dizer. É que eu acho que nós às vezes nos focalizamos demais em querer, estás a ver isso de woman empowerment? É para o benefício, mas eu acho que às vezes as mulheres se focalizam muito nisso. Porque se tu estás a trabalhar, tu fazes atividades em prol de woman empowerment. É como se estivesse a dizer que a mulher não é digna, não está no mesmo nível que o homem. Já deste o título de que ela não é. Que não é, exatamente. Faz sentido isso. É que nem, por exemplo, quando aquilo que dizem pessoas, por exemplo, que são ricas, não dizem que são ricas. Elas são ricas. Não precisam dizer. Exatamente, é o que eu sempre tentei mostrar, é que não é, eu só dou exemplo de ser mulher e ser criança e africana por causa do contexto, mas não são justificações que eu arranjei para não chegar onde eu estou. É porque eu decidi que essas coisas, nós usamos muito estipulações, nós estipulamos muitas coisas, parece que
definimos que isto aqui tem que ser certo, isto tem que ser errado, você é mulher, você é homem, você é de cor X, tua religião é Até esta, às vezes esta. perguntas, mas de onde é que vem isso? Qual é o carimbo que levou? Qual é a necessidade de nós estipularmos quem nós somos? Essas coisas não passam como nós estivemos a falar. Isto não passa de algo material que simplesmente nos ajuda a executarmos a missão que temos a executar aqui. Mas não somos obrigados a ser labeled as nothing. Por isso que muita gente, eu digo que a mente é poderosa, porque essas estipulações nós é que criamos e nós nos limitamos através das nossas próprias estipulações. Porque quando tu queres afirmar que eu sou bonito, eu não sou feio, tu estás a dizer que tu não és o que tu queres ser, mas quando tu ages com confiança, tu não tens problemas em tirar fotos, coisas do gênero, tu já estás a ser aquilo que tu queres ser. Não restam dúvidas na mente. Exatamente. Então, para mim, o primeiro passo é esse. É esquecer isso de sou menina, vem da África, não sei o quê. Esquece. Não são rótulos. Tudo é possível. Exatamente. É o que eu digo no nosso podcast aqui. Tudo é possível porque eu acredito que a realidade é criada através da mente. Exatamente. Se tu estás frustrada, tu vais produzir algo sem qualidade. Exato. Então aqui há um debate que estava a ver em que as pessoas começam a dizer que esse tipo de mentoria, esse tipo de ideologia destes livros sobre quantum physics, a mente, a crença, a gratidão, as energias, o subconsciente. As pessoas acham que até isso seja uma conversa em que, portanto, não tem assim muito fundamento, porque as pessoas logo querem já comparar com a religião. A religião, no meu ponto de vista, é adorar ou acreditar num ser superior ou uma força superior única. Ok? Então, isso não quer dizer que tu não podes usar aqui as ferramentas que estão a ser dadas nestes livros, porque esses são autores, são pessoas que, se fores investigar, a Oprah Winfrey, o Drake, a Rihanna, esses todos, de uma certa forma, se fores analisar, eles usaram essas ferramentas para pensar, para acreditar, para exercer da melhor maneira. Não são regras, são só os É isso que as pessoas têm um problema muito. As pessoas gostam muito de seguir padrões, mas não existem padrões para nada. Quando nós percebemos que nós estamos aqui para aprender e nada sabemos, aí vamos desenvolver muito mais, porque nós vamos entender que há tanto espaço para crescimento e que nós não vamos deixar de prestar atenção em coisas muito fúteis, que é o que acontece hoje em dia, tipo com os jovens, apesar de já estarem a mudar, mas a maioria dos jovens, conversas deste gênero, a uns já ouvi que assusta, não sei o que tem a ver com o universo atrair com assustar, outros assustam, outros não se interessam, não estou a julgar, mas, aliás, não estou a julgar, só estou a dizer que há muito potencial que está-se a perder por causa de nós nos focalizarmos em coisas que nos limitam, em vez de nós focalizarmos no crescimento e aprender. Sabemos que nós estamos aqui, não podemos ter medo de viver, nós temos que ir com o que nós somos e sempre seguir em frente. Os teus posts do Instagram, as ideias que tu costumas partilhar com a camada jovem ou a camada geral que assiste os teus posts no Instagram e tudo mais, tens uma lista de seguidores, né? que costumam ouvir os teus conselhos. Onde é que tu focas mais? É autodesenvolvimento? É a maneira de pensar? Esses tópicos sobre a maneira como a gente projeta a realidade? Qual é o teu foco aí? Meu foco sempre resumo em duas palavras entre aspas, mas ok, empreendedorismo e desenvolvimento pessoal. Mas no empreendedorismo e desenvolvimento pessoal há muito a falar, muito. Então, basicamente, a melhor forma de eu resumir, o meu foco é garantir, até tem muito a ver com o meu propósito, é usar a minha criatividade e confiança para ajudar, inspirar e mostrar às pessoas que é possível viver daquilo que gostam. E eu gosto de ajudar as pessoas a desbloquearem o potencial dos seus negócios,
desbloquear o potencial dos seus negócios, das suas mentes, para poderem ver que não precisam de coisas do outro mundo para poderem avançar e serem felizes. Então, meu objetivo é só esse, mas claro que tem no meio de... para eu poder chegar aí, tem que passar por várias fases. Eu tenho que abordar sobre relacionamentos, tenho que abordar sobre tudo que compõe a vida de uma pessoa, porque se eu falo empreendedorismo, não é a única área que compõe a vida de uma pessoa. Para a pessoa poder ir trabalhar, às vezes que, por exemplo, você está num relacionamento, isso pode afetar muito o desempenho do trabalho, mas pode não afetar. E é isso que eu tento explicar às pessoas, que afeta, acontece, as pessoas deixam-se prejudicar, mas tu tens como separar. Então, eu gosto de abordar, não gosto de abordar só uma coisa, porque já li num desses livros, é um livro de terapia quântica, que explica que às vezes nós temos dores físicas, mas... Estão relacionadas a emoções. Exatamente. Os médicos dão comprimidos, etc. Mas às vezes a causa não está numa bactéria que está aqui dentro, está aqui ou no coração. É exatamente isso. É exatamente isso que este podcast foi criado. Não estamos a envolver, em nenhum dos meus episódios envolvemos religiões. Já falei da minha religião, respeito às outras. Aqui estamos a falar do modo que o teu cérebro pode processar para influenciar os teus resultados. Exatamente. Porque um frustrado, um deprimido, não produz. Exatamente. Eu aprecio muito os teus posts, e também queria te perguntar, já aplicaste isso? Já. Todos os dias. E conta lá uma história, como é que aplicando esses métodos, não estou a falar da quantum physics, essas coisas, estou a falar mesmo da lei da atração, mindset, etc. É tanta coisa que para eu estar a nomear vai ser um caso difícil, mas uma das coisas que eu consegui manifestar, por exemplo, com a lei da atração, foi esta oportunidade com a Unesco. Uma das coisas que eu consegui manifestar foi estar aqui neste podcast, não neste podcast em específico, mas foi resultado de uma manifestação. Então caíste no melhor podcast. Amém. Manifestou o the best. Amém, gosto. Então, mesmo o dinheiro que eu recebo todos os dias é fruto de manifestação. Mas manifestação, as pessoas pensam que é uma técnica, é um método, não tem nada a ver com método. Eu sou uma manifestação. Quando tu entendes que tu és, tu só de pensar, tu consegues ter o que tu queres. E acontece simplesmente. Claro que tem coisas em específico que eu posso falar, mas isso teremos que deixar para outro episódio. É que tens tanta coisa para contar sobre isso. É muita coisa. O tempo vai. É muita coisa. É muita coisa. Eu, por acaso, gostaria de só deixar aqui uma passagem pequena de mim. Eu estive na Inglaterra para 3 anos e quando voltei estava sem direção. Eu já vinha lendo sobre esse assunto, eu já vinha lendo sobre os livros sagrados, porque eu achava que há alguma coisa em que o nosso cérebro, o nosso subconsciente tem como influência. Então eu comecei a tentar analisar e agarrei-me a uma coisa: o poder da gratidão. Porque a minha religião também fazia o backup. A minha religião, na minha escritura sagrada, no Sagrado Alcorão, diz: quando fores grato, ou seja, se tu fores grato, certamente eu irei aumentar-te em favores. Então isso jogou logo com o livro que eu estava a ler, da Rhonda, a autora da Lei da Atração. E eu disse: não, isto aqui faz match. E quando comecei a praticar, eu estava sem direção, comecei a ganhar direção. Portanto, os eventos começaram a aproximar. Essa é a minha experiência, né? E muita gente achou que é mas this is real. Realmente funciona. Eu acho que as pessoas deviam pelo menos experimentar. Experimentar um mês assim, experimentar esses rituais entre aspas. Pessoas, quando digo ritual, não estou a falar de pegar pedras, não. Acender velas, não existe isso. Estou a falar de ritual, de simplesmente tu tens uma rotina diária. Vamos fechar o episódio com a tua rotina e eu também quero aprender um pouco dessa e vou falar da minha, mas vamos fechar com a rotina, porque eu acho que é um TPC. A rotina é que inicias o dia. Inicias e terminas bem o dia. Tu sabes qual é a direção que tu vais e sabes como é que vais terminar o dia da forma mais saudável. Mas resumindo, é muito simples. Eu começo sempre, tenho que tomar água. Eu não quantifico qual é a quantidade de água, mas tento tomar o máximo possível que eu consigo. Depois eu faço... Eu não tenho
não tem uma ordem fixa. Às vezes posso alterar, mas é sempre a mesma coisa, só altero a ordem. Escrevo, faço um diário de como é que eu estou a sentir-me, qualquer coisa que me vier à cabeça eu escrevo. Sim, isso mesmo. Okay. Escrevo qualquer coisa que me vier à cabeça, às vezes me apetece escrever o que é que eu sonhei, às vezes me apetece escrever que eu não acordei bem, eu acordei feliz, depende, ou simplesmente estar grata. Depois eu medito, ou faço exercícios de respiração. Meditar ou exercício de respiração. Muito top. E yoga, para poder fechar. Top. Eu acho que o Jeff Bezos, o Elon Musk, o Tony Robbins, eu estive a ver, eles têm uma rotina no início da manhã. Exato. A preferência para nós muçulmanos é também nós temos uma oração que é antes do nascimento do sol. Então, eu acho que sim. Eu acho que se a gente seguir essas rotinas... e ler também, desculpa, tinha esquecido que leio. Isso faz parte da rotina? Sim. E teu dia corre bem? Corre perfeitamente. Nem sempre pode correr do jeito que eu quero, mas é como eu reajo com as situações. Não tem como controlar se tudo vai correr da maneira que eu quero, mas me ajuda a controlar a forma como é que eu hei de reagir. Porque os eventos podem não acontecer da maneira que eu quero, mas o dia não precisa de ser mau. É simplesmente um dia que não foi como eu quero. E eu consigo prosseguir sem ter que me apegar demais às coisas negativas. Eu acho que é muita conversa, não vamos conseguir cobrir tudo. Temos aqui a rotina da Sofia e temos aqui as visões, como é que ela começou e tudo mais. Eu acredito que das séries que foram anunciadas sobre o mindset, o autodesenvolvimento, a lei de atração, a Sofia vai fazer parte e vão ter a oportunidade de ouvir mais, porque com esta idade, sem querer aqui fazer um label para a idade dela, mas para esta idade ela já tem estas visões e este conhecimento desta matéria sobre o autodesenvolvimento, a mente, etc. Eu comecei a ter isto quando tive 20 e tal anos, então ela está numa posição boa e nós vamos levar isto para frente brevemente. E pronto, estamos gratos por estares aqui. Se tens alguma mensagem que queres deixar para alguém em especial, no sentido de um conselho, né? Para o que tu estás a fazer e para o teu público, podes deixar aqui para nós todos uma mensagem especial. É só vivam mesmo. Vivam. Yes. O importante é ser viver. Foi muito bom conversar contigo. Foi muito bom. Muito obrigada. E eu acredito que nós vamos fazer essa tal série, porque o objetivo é mesmo criar uma comunidade em que as pessoas começam a praticar esses rituais, essas rotinas. E acredito que se todos começarem a praticar, ou alguns, já deve haver uma comunidade mais saudável. Desenvolvimento, exato. Os jovens hoje, óbvio-se que atiram-se, suicidam-se, etc. Isso é porque não tem informação alternativa. De como lidar com as situações da vida. Por exemplo, tu falaste agora da respiração. Eu, quando faço o sistema da respiração, eu fico alinhado, eu fico calmo. Exatamente. E o impacto do que vem durante o dia não me bate quanto ia bater se eu não tivesse feito a tal respiração. O banho de gelo, o banho gelado. E a meditação. Meditação não tem ciência. Você não precisa ser Buda para fazer meditação. Meditação é simplesmente estar confortável, quieto contigo mesmo. E estar no presente. Saber que não existe passado nem futuro. Mindfulness. Sofia, thank you so much. Agradecer a Business Center aqui da Nexo, novo centro de escritórios, aqui na 24 de julho. Agradecer a todos aqueles que estão a acreditar nesse projeto, a Zorin Charm Hotel, a Capa Executiva Real Estate, a Chateau Docs Moçambique, é uma loja espetacular de mobílias, de gama italiana, Spazio, de alta qualidade. Obrigado a Couture, uma das melhores agências da África, e todos aqueles que estão a acreditar nesse projeto. E até o próximo episódio.